Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Essa semana Bolsonaro recriou o Ministério das Comunicações e indicou o deputado Fábio Faria para comandar a pasta. Como você já deve saber, ele é marido da Patrícia Abravanel, filha do Silvio Santos. E ele é do PSD, ou seja, mais um deputado do Centrão que possui um histórico um tanto quanto suspeito. Essa semana também vimos aquela encenação ridícula, devidamente promovida pelo MBL, onde uma funcionária do gabinete do Fernando Holliday foi até Brasília tentar abordar o presidente na saída do Alvorada, para assim mostrar toda a sua indignação farsesca com o fato do Bolsonaro estar entregando alguns cargos para membros do Centrão. 10 de cada 10 vídeos do Nando Moura, ele fala que o presidente está dando a chave do cofre para o Centrão. Todo dia eu recebo nos comentários alguém falando: "Ah, Luiz, por que você não fala nada aí do acordo com o Centrão?" A verdade é que falar do Bolsonaro com o Centrão passou a ser o principal argumento dos seus ex-apoiadores para justificar a atual militância contrária ao governo. E assim vemos um monte de gente que se diz de direita se juntando ao coro do PT, PSOL e companhia em favor de um impeachment completamente descabido. O grande problema é que tem várias pessoas, como provavelmente é o caso aí dessa funcionária do Holliday, que criticam a aproximação do Bolsonaro com o Centrão, mas que não fazem a menor ideia de como funciona o regime presidencialista no Brasil. E outras que nem sequer sabem o que é Centrão e por que se usa esse termo para classificar alguns deputados. Ou seja, essas pessoas fazem críticas completamente bovinas. Apenas repetem como papagaios um discurso que foram incentivadas a repetir. Bom, no dia 12 de maio, há exatos 30 dias atrás, quando o governo estava começando essa aproximação com o Centrão, quando nem havia distribuído cargos ainda, eu fiz um vídeo explicando todas as razões que levaram o Bolsonaro a se render a essa dinâmica. Só que por algum motivo aí que eu desconheço, esse vídeo foi desmonetizado. E sempre que algum vídeo aqui do canal é desmonetizado, eu mantenho ele por 2 ou 3 dias no máximo e depois deleto. Isso porque manter vídeos desmonetizados fazem os algoritmos do YouTube entender que o conteúdo que você posta é delicado. E assim você fica meio que visado na plataforma. Sua relevância diminui e os vídeos novos ficam desmonetizados com maior facilidade. E esse vídeo sobre o Centrão foi um que eu tive que deletar. No entanto, esse é um assunto que para muita gente precisa ser esclarecido com urgência. Em face disso, resolvi trazer o vídeo de volta. Veja bem, não tem problema criticar o presidente por estar se rendendo a uma prática da qual ele sempre condenou. Eu, por exemplo, acho uma merda isso estar acontecendo no governo Bolsonaro. Porém, antes de você encher a boca para criticá-lo, o mínimo que você precisa é entender o que exatamente você está criticando, por que você está criticando e quais os motivos que levaram o presidente a essa prática que é alvo da sua crítica. Prática essa que todos os seus antecessores, de Sarney a Temer, praticaram. Assim como também você que é apoiador do Bolsonaro não pode sair defendendo bovinamente esses acordos com o Centrão. Você tem que entender de fato o que está acontecendo primeiro. Para quando vir alguém jogar na sua cara que o presidente está entregando a chave do cofre para o Centrão, você saber argumentar sua defesa de forma racional e embasada, e não responder apenas com frases prontas que ouviu alguém dizer. Bom, então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Hoje no Brasil a direita se divide entre aqueles que permanecem apoiando o Bolsonaro e entre aqueles que, entre arroubos e histerismos, querem que o presidente caia de qualquer jeito. Porém, há duas possibilidades do Bolsonaro deixar o governo e assim atender os anseios dessa segunda turma. Através de sua renúncia ou através de um processo de impeachment. A primeira opção não teria qualquer desgaste institucional. Bolsonaro simplesmente passaria sua faixa para o Mourão e este, nesta altura do campeonato, teria que tocar o governo da mesma forma.
com a diferença de que ele tentaria fazer as pazes com a imprensa. Creio que o nosso general de pantufas voltaria a irrigar a Globo com dinheiro público através das propagandas oficiais do Estado, para assim governar com plena aprovação da grande mídia. O grande risco é que Mourão poderia ouvir os conselhos da junta militar, tirar Paulo Guedes do comando da economia e colocar um general com uma visão keynesiana. Nesse caso, voltaríamos a ter por aqui o estatal desenvolvimentismo, exatamente como aconteceu durante o regime militar. O governo triplicaria de tamanho, teríamos por um período uma falsa retomada econômica e depois de um tempo estaríamos com uma inflação estratosférica, com uma dívida pública impagável e com o ambiente perfeito para a esquerda reassumir e venezualizar de vez o país. A outra opção do Bolsonaro sair é com um processo de impeachment, que eu acho bem difícil de acontecer, pois não existe impeachment quando o presidente ainda tem vasto apoio popular. Mas esta é a opção onde a crise institucional é inevitável. Além do processo ser desgastante para o país, o que abalaria ainda mais a nossa já fragilizada economia, existe a chance do Congresso aprovar a PEC 101, o que faria com que Mourão caísse junto com Bolsonaro, deixando a cadeira presidencial para o nosso querido Botafogo. E esse seria um cenário ultrajante tanto para os que continuam apoiando o presidente, como para os ex-bolsonaristas. Diante disso, e por ainda acreditar que Bolsonaro é honesto e patriota, eu tenho todas as razões do mundo para continuar fechado com ele. E estendendo meu apoio até mesmo a movimentos que a princípio desaprovam, mas que visam manter seu governo, que é o caso das negociações com o Centrão. E o vídeo de hoje é justamente sobre isso. Vamos entender o que está realmente acontecendo e por que está acontecendo. Mas antes, vale resumir rapidinho como a banda toca lá em Brasília. O Congresso é formado pela base governista, pela oposição e pelo Centrão. Os governistas são os parlamentares e senadores alinhados com o presidente e assim tentam aprovar tudo que vem do executivo. A oposição são os encarregados de fornecer os obstáculos. Estes vão sempre votar contra o governo vigente, visto que aspiram se tornar governo. E o Centrão é a camada fisiológica da Câmara. Eles são desprovidos de qualquer ideologia, agem de acordo com o que beneficiar mais os seus projetos particulares. Podem hoje militar pela oposição, sendo ela de esquerda ou de direita, e amanhã militar pelo governo, sendo ele de direita ou de esquerda. Ou seja, no final das contas, quem vai decidir tudo é o bendito Centrão. Entendido isso, então vamos lá. Bolsonaro foi eleito prometendo romper com o presidencialismo de coalizão. Ou seja, o executivo não se renderia a acordos políticos partidários com o Congresso em troca de apoio e aprovação de projetos. Porém, não se quebra um paradigma sem antes mudar o sistema que o fundamenta. Uma profunda reforma política e até uma nova constituinte se faz necessário para que o executivo e o legislativo se tornem, de fato, poderes harmoniosos e independentes. Do contrário, é impossível que qualquer presidente governe sem se render a negociações um tanto quanto questionáveis com o legislativo. E isso não é uma escolha, mas sim uma imposição do sistema do qual o chefe de Estado é refém. Só que mesmo assim Bolsonaro foi eleito prometendo uma nova política. Ele seria o presidente que acabaria com o toma lá da cá. E ninguém pode negar que ele tentou. Primeiro, escalou sua equipe ministerial seguindo critérios exclusivamente técnicos. Algo inédito aí na história da nova república. No início do seu mandato, ele sequer conversava com o parlamento. Todos os que hoje demonizam aí a sua aproximação com o Centrão, na época, clamavam por mais articulação.
E o resultado de querer ser fiel à sua campanha foi evidente. O Congresso, sob o comando de Maia e Alcolumbre, sustentado pelos ministros do STF, deixou caducar as medidas provisórias do 13º do Bolsa Família, da carteira estudantil, da revogação do imposto sindical e da publicação livre de balanços das empresas. Dificultou o porte de armas, desfigurou completamente o pacote anticrime e de combate à corrupção, enfraqueceu a Operação Lava Jato com a lei de abuso de autoridade, articulou o aumento do fundo partidário e impediu seu uso para o combate da peste chinesa. Aprovou o orçamento impositivo, não pauta de jeito nenhum o marco do saneamento de gastos e protela a votação da prisão em segunda instância, dando chances para que seus comparsas da velha política não sejam investigados, punidos ou mesmo condenados. A reforma da Previdência, que foi uma grande conquista, só passou, e mesmo assim com desidratação, porque chegou em um ponto que, se não passasse, acabaria afetando os interesses de todos. A verdade é que, durante todo o primeiro ano de governo, a imprensa trocava afagos com o Rodrigo Maia, atribuindo a ele qualquer conquista, enquanto estampava em suas manchetes que Bolsonaro se tornara uma rainha da Inglaterra e que o país estava sendo conduzido pelo que eles apelidaram de parlamentarismo branco. Recentemente, segundo uma denúncia feita pelo Roberto Jefferson, e que ainda não foi desmentida pelos que foram apontados por ele, um grupo foi criado para derrubar o presidente, custe o que custar. Grupo formado por Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, João Dória, Wilson Witzel e toda a alta cúpula do PSDB e do DEM, com a colaboração efetiva da Rede Globo. O acordo seria vetar todas as medidas provisórias do governo federal e aproveitar a pandemia para entregar uma quantia de dinheiro absurda e sem controle aos estados e municípios, o que demoveria qualquer possibilidade do executivo governar. Inclusive, o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, a pedido do Maia, deixou pronto um pedido de impeachment. Todos que apoiaram o presidente e hoje se voltam contra ele estão, de forma ciente ou de forma inocente, a serviço desse grupo deflagrado pelo Roberto Jefferson. E tudo indica que o Moro agora também atuará nessa tentativa de deixar o governo vacante. E a estratégia do presidente para virar este jogo é justamente se aproximar do famigerado Centrão. O governo agora está conversando e oferecendo cargos a integrantes de partidos como PP, PSD, PL, republicanos, entre outros, em troca de apoio. Dessa forma, ele consegue isolar o Rodrigo Maia e afastar de vez o risco de impeachment. Mas a primeira coisa que precisamos entender é que existe uma grande diferença entre negociar cargos por dinheiro e negociar cargos para montar bancada. Existe um abismo entre negociar cargos para criar um esquema de corrupção sistêmica, o que o PT fez, e negociar cargos para conseguir ter governabilidade dentro de um regime de presidencialismo de coalizão, que é o que Bolsonaro está fazendo. Mas aí você pode se questionar o que de fato fez com que o governo ficasse isolado a ponto de agora ter que construir uma base aliada justamente com aqueles que sempre condenou. Bom, quando Jair Bolsonaro assumiu a presidência, a única base governista que tinha de fato era o PSL. Ele acreditou que os membros do partido garantiriam um apoio mais sólido no Congresso, costurando acordos com os blocos de representação suprapartidária que atuam como bancada a partir de interesses comuns e sob uma única liderança, como, por exemplo, a bancada do agronegócio, a bancada evangélica, a bancada da segurança pública e etc. Porém, os deputados que foram eleitos surfando na onda conservadora e ancorados nas costas do Bolsonaro, se mostraram grandes oportunistas. Traíram o projeto para o qual foram eleitos.
A base governista, como sabemos, rachou. Tanto que culminou com a saída do Bolsonaro do PSL, que segue sem partido até hoje. Apesar da tentativa aí de formalizar o Aliança pelo Brasil. Ou seja, com a base governista dividida, uma parte se manteve com o presidente, outra parte se diluiu entre o centrão e a oposição. Porém, a parte que se mantém fiel não é suficiente para costurar apoios e garantir um mínimo de governabilidade. E foi a partir daí que o presidente começou a abrir concessões e sancionar leis que atendiam os anseios do Congresso, porém desagradavam seus eleitores. E foi aí também que aqui do lado de fora a direita começou a rachar. A crise na base de apoio do governo fortaleceu o legislativo, que então passou a ditar sua própria agenda, não dando mais prosseguimento às propostas vindas do Planalto. Apesar de Bolsonaro ter planejado fazer um governo 100% de direita e sem o tal do toma lá da cá, o desentendimento com sua base de apoio, mais a forma com que o nosso sistema é arranjado, não deu condições para ele se sustentar sozinho, sem compor seu governo com outros grupos de interesses distintos. Sabemos que a esquerda jamais vai se unir a ele, e graças a Deus por isso. Os deputados que foram eleitos aí na sua cola, boa parte debandou. A alta cúpula do PSDB e do MDB dificilmente ficará afinado com o governo também. Então, por sobrevivência, só podemos esperar uma aproximação com os pequenos partidos do Centrão. PL, PP, PSD, Solidariedade, Republicanos, PSC, PROS, Avante, o PTB do Roberto Jefferson e até uma pequena ala do MDB e do DEM se comportam como um bloco só na Câmara, que hoje é liderado pelo deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas. Lira, inclusive, já foi recebido pelo presidente do Palácio, onde provavelmente o apoio foi costurado. Um ponto que me tranquiliza nessa história toda e que é necessário esclarecer é que mesmo que alguns cargos sejam distribuídos, o que faz parte do jogo e lembrando que não é ilegal, essas indicações encontrarão um cenário bem diferente que nos governos anteriores, que possibilitou aí o maior esquema de corrupção da história. Hoje, essas indicações ficarão isoladas e ainda cercadas e vigiadas por militares. Todos esses cargos estarão sob o comando de algum general e não sob o comando de chefes de quadrilha, como aconteceu nos governos petistas. Resumindo, tudo que o Bolsonaro está fazendo é para evitar a derrocada do seu governo e assim tentar dar continuidade a um projeto escolhido por 57 milhões de brasileiros. E ele não está fazendo nada de ilegal. Vivemos em uma democracia onde de 4 em 4 anos o povo supostamente escolhe seus representantes. E foi o povo quem elegeu esses malditos deputados do Centrão. É por causa das pessoas que usam as urnas como latrina que temos esse legislativo que está aí. Ninguém cai de paraquedas dentro do Congresso Nacional. Os brasileiros elegeram todo tipo de oportunistas, figuras que se passaram por conservadores, mas que não transmitiam qualquer confiança, de ex-ator pornô a youtuber estelionatário que nem no Brasil vivia. Os brasileiros reelegeram corruptos históricos e toda sorte de canalhas aproveitadores. Assim sendo, de que forma o Bolsonaro fará um governo de coalizão que o nosso presidencialismo exige? Fazendo acordo com quem? Com os Power Rangers? Como será que o Amoedo faria? Será que do alto da sua prudência e sofisticação ele quebraria o sistema e governaria sem acordos? Se o Mourão assumisse, como você acha que ele costuraria apoio para governar? Como será que o Moro, que virou o ídolo da isentosfera, faria se fosse presidente? Será que ele daria um golpe e governaria sem o legislativo e só com o STF, já que ele é a favor do ativismo judicial? Ninguém que hoje condena o Bolsonaro consegue mostrar outro caminho. O Kim Kataguiri, que enche a boca para repudiar um suposto acordão do governo com o Centrão,
quando questionado se preferia Bolsonaro ou Alckmin, não hesitou em escolher aquele que transformaria o Planalto em um gigantesco balcão de negócios. A verdade é que não tem para onde fugir. A política continua sendo a arte do possível. Temos um sistema que privilegia oligarquias fisiológicas e uma população formada em sua maior parte por analfabetos funcionais que não sabem votar. Então, se você deseja mudança assim como eu, saiba que ela será lenta, muito lenta e gradativa. Quando apertei 17 duas vezes nas urnas, fiz isso sabendo que o Bolsonaro, cedo ou tarde, teria que abrir algumas concessões se quisesse governar. Em face disso, o meu apoio ao presidente só será retirado em duas circunstâncias. 1. Se ele cair em algum esquema de corrupção envolvendo desvio de dinheiro público. Fato que nunca aconteceu, e estamos falando do presidente mais investigado da história do país. Até a capivara dos avós da sua esposa eles foram buscar. No entanto, Bolsonaro continua sendo chamado de racista, de homofóbico, de machista, de nazista, mas de corrupto não conseguem chamá-lo. E 2, se o presidente passar a defender um projeto de poder que coloque seu governo no campo ideológico da esquerda, por exemplo, vamos supor que o Bolsonaro na economia abandone completamente as premissas liberais e que institua uma agenda política progressista, defendendo assassinato de bebês nos ventres de suas mães, liberação de drogas, políticas identitárias e etc. Aí sim vou me sentir traído. Tirando essas duas circunstâncias, meu apoio segue firme e forte. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quem hoje no país mais incorpora as premissas de uma direita conservadora? Estou falando da defesa do liberalismo econômico, da moral judaico-cristã, do armamento civil, que seja antiglobalismo e que bata de frente com as pautas progressistas. Me fala só um nome que poderia disputar o pleito presidencial e que você possa dizer, não, esse cara é direita raiz mesmo, esse aí é conservador puro sangue. Tem youtuber que todo dia para atacar o governo fala que ou você é conservador ou você é bolsonarista. Os dois não dá. Pergunta para ele então. Pergunta em quem ele votaria se as eleições presidenciais fossem hoje. No Moro, que a gente não sabe que tipo de política econômica ele defende, mas que a gente sabe muito bem que ele é desarmamentista, que é a favor do aborto e que é a favor do inquérito inconstitucional do STF. Ou será que ele votaria no Amoedo, que supostamente é liberal, mas que defende políticas globalistas, que é favorável à Agenda 2030 da ONU? Será que ele votaria no Dória, no Luciano Huck? Já sei, talvez ele votaria na Anitta. De repente, seria uma opção para ele. Bom, é aí que a gente vê quem é conservador de verdade. É aí que a gente vê quem é fiel a ideias e valores e não a pessoas. Eu só apoio o Bolsonaro ainda porque mesmo diante de erros, mesmo diante de decisões equivocadas, ele ainda é quem mais personifica os valores conservadores que eu acredito. E se em 2022 surgir alguém que ao meu ver, represente melhor esses valores do que o Bolsonaro, não pensarei duas vezes em apoiar esse alguém. Mas também, se não aparecer, eu faço campanha de graça de novo para o capitão. E por hoje é isso aí. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Curte e compartilhe o vídeo para ele ganhar relevância. Confere se você continua inscrito no canal. Confere se o sininho das notificações está ativo. E se você gosta do trabalho que eu venho fazendo e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!